Ele já chegou, mas as pessoas não o veem. A história está avançando, movendo-se ao longo de uma linha. O mundo em que vivemos não está apenas experimentando um evento aleatório após o outro. Ao invés disso, a história está seguindo uma linha cronológica. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em uma linha do tempo, e a Bíblia atesta isso. A Bíblia nos assegura dessa realidade, de que estamos nos movendo ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos que foram agendados. Agora, dentro dessa linha do tempo, nós somos apresentados a dois seres em Apocalipse, no capítulo 13. O primeiro ser surge do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, como visto em Apocalipse, capítulo 13, versículo de 1 ao 10. Ele é identificado como o Anticristo. O segundo ser surge da terra, levando as pessoas a adorarem o primeiro ser e enganando-as por meio de sinais miraculosos, conforme visto em Apocalipse. No capítulo 13, no versículo de 11 a 18, ele é identificado como falso profeta. Hoje, nos encontramos à beira de um profundo mistério, um assunto que mexeu com os corações e mentes de estudiosos, teólogos e crentes ao longo de eras. É um tema que alcança profundamente o tecido de nossa fé e nos conecta com o desenrolar da grandiosa obra de Deus. Vamos explorar uma figura que foi temida e mal compreendida, um símbolo de decepção e um indicativo do fim dos tempos, o Anticristo. Mas quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos que a Bíblia prediz? Essas perguntas levaram a muitas teorias. A imagem do Anticristo foi pintada de várias maneiras, por diferentes culturas, escolas de pensamento e até mesmo dentro de nossa própria comunidade de fé. Algumas pessoas veem um indivíduo rico e poderoso, enquanto outras imaginam uma figura alienígena enganadora. Poderia ele ser um líder político, uma figura religiosa ou algo relacionado à tecnologia moderna? Essas ideias, embora variadas, todas têm suas próprias forças e fraquezas individuais. E à medida que mergulhamos nesse assunto, eu convido você a abrir o seu coração e a sua mente. Vamos viajar juntos na Palavra de Deus em busca de sabedoria e discernimento, enquanto desvendamos as diversas e cativantes teorias que cercam o Anticristo. E desde o início é importante deixar claro que eu não adiro a todas essas teorias, eu estou simplesmente apresentando informações sobre as teorias que existem em relação ao Anticristo. A teoria do bilionário rico. A teoria do bilionário rico sugere que o Anticristo será uma figura rica e influente que usará seus vastos recursos para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos explorar isso mais a fundo, examinando algumas passagens do livro de Apocalipse 13. A besta do mar. O capítulo começa com a visão de uma besta surgindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos frequentemente foram interpretados como representações de diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o Anticristo, como um bilionário rico, possa controlar essas estruturas, possivelmente como líder de uma corporação global ou uma influente figura política, com conexões em vários governos mundiais. Autoridade e adoração. A besta recebe autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, e as pessoas a adoram, impressionadas com seu poder. Isso pode ser visto como símbolo da influência e autoridade que o indivíduo rico pode exercer na sociedade moderna. A teoria sugere que a vasta riqueza do Anticristo lhe permite moldar a opinião política, pública e controlar a mídia e até mesmo manipular os líderes. Controle econômico. Esse trecho descreve como a segunda besta, outra figura no capítulo, força todas as pessoas a receberem uma marca, sem a qual não podem comprar ou vender. E na teoria do bilionário rico, isso poderia representar a capacidade do Anticristo de controlar a economia global, ocupando posições chaves nas finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais.
O anticristo poderia impor políticas econômicas alinhadas com a sua agenda. E em resumo, essa teoria do bilionário rico interpreta as imagens e descrições do Apocalipse 13 como simbólicas de uma figura rica e influente que usará os seus recursos para ganhar controle sobre diversos aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. Essa teoria poderia explicar um fenômeno recorrente na sociedade contemporânea, em que, uma vez que alguém acumula uma fortuna grande o suficiente para se tornar bilionário e se torna uma figura proeminente na mídia, surgem teorias vinculando essa pessoa ao papel do anticristo. Parece quase como se a cada ano houvesse um novo alvo para essas especulações. A teoria da recepção alienígena. Existe também uma teoria de que uma decepção ocorrerá nos últimos dias, na qual o anticristo se apresentará como um alienígena de outro planeta. Essa perspectiva enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do anticristo, conforme descritos na Bíblia. Precedentes históricos e mitos. O relato do Gênesis descreve interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia e sabemos que esses relatos, muitas das vezes dos alienígenas, não são verdadeiros. E é importante mencionar que outras culturas também mencionam visitantes de outros mundos. Escritas sumérias e outras culturas antigas descrevem interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Esses relatos não são apenas intrigantes, mas também formam uma narrativa que retrata seres como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimentos avançados aos humanos. Eles possuem poderes enganosos e habilidades sobrenaturais. A Bíblia adverte sobre a decepção e maravilhas poderosas dos tempos finais. Em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2:11, um ser alienígena ou uma figura que alega ser extraterrestre certamente se encaixaria nessa narrativa de uma poderosa decepção. O atrativo do conhecimento avançado e a suposta superioridade de uma raça alienígena poderiam ser uma atração cativante para muitos. Por um momento, imagine o choque e a surpresa de um ser de outro mundo vindo à Terra. Com certeza o mundo, sem dúvidas, poderiam adorar esse ser. Sejamos honestos, este mundo já adora pessoas e já adora humanos normais. Olhe para as celebridades, elas já são praticamente adoradas. São praticamente ídolos na vida das pessoas. Agora, imagine se ocorresse uma recepção alienígena, como um ser vindo de outro planeta, trazendo respostas para os problemas do mundo, soluções para a situação econômica mundial e a resposta para desastres naturais. Imagine até mesmo se esse ser chegasse à Terra, afirmando conhecer a origem do planeta, ou reivindicasse ser o engenheiro e arquiteto da Terra. Sem dúvida, as pessoas iriam adorá-lo e até mesmo iriam frequentar as igrejas que esse ser iria criar e seriam atraídos para adorá-lo. A questão das origens. A questão que envolve a origem da Terra permanece sem resposta de acordo com o mundo. Apesar da alegação de que a Terra resultou de um Big Bang, a fonte desse Big Bang em si permanece desconhecida. Portanto, há uma alta probabilidade de que esses seres alienígenas cheguem e apresentem explicações extraterrestres para a vida na Terra, as origens das religiões mundiais e até mesmo a origem do nosso planeta. Isso seria muito persuasivo para fazer com que bilhões de pessoas abandonem suas religiões e adotem a adoração desse ser. Isso exigirá algo sobrenatural, que é a verdade. E eu acredito que o diabo não medirá esforços para ganhar a adoração do mundo que ele sempre almejou. E em resumo, a teoria da decepção alienígena propõe um cenário complexo e cativante, no qual o anticristo pode se apresentar como um ser extraterrestre, alienígena. E essa teoria se baseia em elementos históricos, teológicos e culturais,
para criar uma narrativa que ressoa com a fascinação moderna pela vida extraterrestre. A teoria do líder político. Quanto ao anticristo, a teoria do líder político postula que essa figura surgirá como um carismático líder político, com a capacidade de unir várias nações sobre um único governo, oferecendo promessas de paz, prosperidade e resolução para conflitos que perduraram há longos anos. Esse indivíduo atrairá um grande número de seguidores, mas eventualmente os afastará de Deus. Esta teoria está fortemente ligada a várias passagens bíblicas, incluindo Daniel, no capítulo 7, versículos 23 ao 25, que desempenham um papel crucial na formação dessa perspectiva. No capítulo 7 de Daniel, nós podemos analisá-lo como ele se relaciona com o líder político, que diz assim no versículo 23: Assim ele disse, quanto ao quarto animal, haverá um quarto reino na terra, diferente de todos os erros. Ele devorará toda a terra, pisoteando-a e despedaçando-a. Vamos analisar as duas frases-chave desse versículo. Quarto reino. A profecia em Daniel fala de um quarto reino que é único e tem o poder de consumir toda a terra. Isso poderá ser interpretado como um governo global ou uma entidade que o anticristo lidera. Devorará toda a terra. Essa imagem de devorar e pisotear a terra pode simbolizar a dominação do líder entre várias nações e governos, possivelmente alcançada por meio de conquistas militares, manobras políticas ou coerção diplomática. No versículo 24 de Daniel, diz que, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Vamos analisar mais duas frases-chave deste versículo. 10 chifres, 10 reis. Os 10 chifres, que representam 10 reis ou líderes políticos, podem ser vistos como uma coalização ou confederação de nações. A ascensão do anticristo ao poder é descrita como distinta e significativa, até mesmo suprimindo 3 desses reis, diferente dos primeiros. Isso enfatiza a natureza única da liderança do anticristo, diferenciando-o de governantes anteriores, talvez por meio de carisma sem precedentes, habilidade política ou apelo ideológico. Versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá o Santo dos Santos. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues às mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse versículo indica que o anticristo falará contra Deus, perseguirá os santos e tentará alterar a lei e o tempo. Essa mudança de leis e tempos pode ser interpretada como uma tentativa de impor a sua própria ordem e sistema sobre a sociedade. Em resumo, essa teoria postula que o anticristo surgirá como um líder carismático, capaz de unir nações sobre seu governo e desempenhar um papel significativo na mudança da ordem mundial. Essa perspectiva se baseia em interpretações de passagens bíblicas, como as encontradas em Daniel 7, descrevendo um poderoso líder político com influência global. Vamos analisar mais 2 chaves deste versículo. Chave número 1. Proferirá palavras contra o Altíssimo. A postura blasfema do anticristo contra Deus se alinha com a teoria de que esse líder tentará desviar a adoração e a lealdade de Deus para si mesmo ou seu governo. Cuidará em destruir os santos do Altíssimo. A opressão do anticristo sobre os fiéis reflete uma agenda mais ampla de suprimir ou marginalizar a fé religiosa, especialmente aquela que adere aos princípios bíblicos. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso pode apontar para o esforço do anticristo em remodelar os marcos legais e morais da sociedade.
alinhando-os com seus próprios valores e objetivos, em vez dos mandamentos de Deus. Em resumo, esse capítulo 7 de Daniel, do versículo 23 ao 25, demonstra um retrato vivido de um governante único e poderoso que se destaca dos demais, manipula as leis, se opõe a Deus e busca a dominação global. Esses aspectos estão em consonância com a teoria do líder político do anticristo, que o vê como uma figura carismática, que unifica o mundo sob um único governo, ao mesmo tempo que afasta as pessoas da verdadeira fé. Essa teoria do líder político em torno do anticristo tem alimentado um padrão recorrente no discurso moderno. Essa teoria pode explicar por que, sempre que um indivíduo ascende para se tornar um grande líder político e ganha atenção pública, várias teorias surgem que se esse líder poderia ser um anticristo. É quase como se a cada ano, com a introdução de um novo líder político, as conjecturas fossem renovadas e reenfocadas. Toda vez que há um novo presidente ou político importante, há um influxo de pessoas afirmando razões pelas quais esse líder em particular poderia ser o anticristo. De uma forma ou de outra, o anticristo se tornará um líder político para governar o mundo. E agora vou apresentar algumas teorias relacionadas ao anticristo. No entanto, não vou entrar em tantos detalhes, como fiz nas 3 primeiras. A teoria do líder religioso. Essa teoria do líder religioso propõe que o anticristo será um líder de alguma religião que criará a religião mundial, usando milagres e sinais enganosos. Essa visão enfatiza a decepção espiritual descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 ao 4. A teoria da reconstrução do Império Romano. Essa teoria argumenta que o anticristo surgirá do Império Romano, revivido ou reconstruído, muitas das vezes associado à União Europeia ou a grandes entidades ocidentais. E essa teoria está frequentemente ligada à interpretação das bestas em Daniel, no capítulo 7, e Apocalipse, no capítulo 13. Teoria da Igreja Apóstata. Alguns acreditam que o anticristo pode surgir de dentro da própria igreja cristã, representando uma forma apóstata de cristianismo, que nega doutrinas essenciais. Essa visão se baseia em passagens que falam de apostasia ou afastamento nos últimos tempos, como em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 2. Tecnologia e controle global. Essa teoria, ela sugere que o anticristo usará a tecnologia avançada para exercer controle global sobre todas as pessoas. Isso pode envolver vigilância em massa, rastreamento de dados e o uso de tecnologias de ponta para manipular e dominar a população mundial. Esta teoria está alinhada com a preocupação contemporânea sobre ter privacidade e vigilância em uma era digital. A identidade oculta. Essa teoria sugere que o anticristo já está entre nós, mas a sua verdadeira identidade está escondida. Alguns especulam que ele está esperando o momento certo para se revelar e assumir o seu papel como líder mundial. E isso cria um senso de mistério em torno de sua real identidade. Teoria da genética e da clonagem. Essa teoria postula que o anticristo pode ser criado por meio de engenharia genética ou clonagem, sendo uma cópia maligna de alguma figura religiosa ou política. Essa teoria explora as possibilidades da ciência moderna na criação de seres artificiais. A teoria da nova ordem mundial. Essa teoria argumenta que o anticristo será um dos principais arquitetos por trás da criação de um governo mundial unificado, conhecido como a nova ordem mundial. Ele usará essa influência para consolidar o poder e controlar todas as nações. Teoria da inteligência artificial sugere que o anticristo poderá ser uma identidade de inteligência artificial extremamente avançada, que se manifestará no mundo digital e exercerá influência sobre a humanidade por meio de tecnologias. E essas são
algumas das teorias que circulam em torno da figura do anticristo. Cada uma delas oferece a sua perspectiva única sobre como o anticristo pode surgir e exercer o seu domínio no mundo. E é importante notar que essas teorias são especulativas e baseadas na interpretação de texto bíblico e evento contemporâneo. E há uma ampla de crenças e opiniões sobre esse assunto. E eu estou aqui apresentando alguns. A teoria do espírito do anticristo. Agora que exploramos as diferentes teorias sobre a identidade do anticristo, é importante observar que, embora o anticristo em si ainda não tenha surgido no cenário mundial, seu espírito está, sem dúvida, presente e trabalhando para preparar o caminho para sua eventual chegada. É crucial você estar vigilante e discernimento para compreender os sinais e protegendo nossos corações contra a influência do anticristo. A Bíblia nos alerta sobre o anticristo em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Ao olharmos ao nosso redor no mundo atual, torna-se evidente que estamos de fato seguindo em uma direção específica e existem muitos sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais audacioso, e é crucial para nós como cristãos conhecermos esses sinais e responder a ele com discernimento e fidelidade à palavra de Deus. Um dos indicadores proeminentes do aumento da influência do espírito do anticristo é a crescente prevalência do secularismo e a rejeição do princípio moral de Deus. Testemunhamos o surgimento de uma cultura de individualismo e autorrealização, na qual as pessoas priorizam seus desejos acima de tudo, muitas das vezes ignorando o bem-estar dos outros. E essa mentalidade egocêntrica está em contradição direta com o altruísmo e o amor ensinado por Jesus Cristo. O espírito do anticristo prospera em um mundo que coloca os desejos humanos acima do plano de Deus, afastando as pessoas do caminho da retidão. O espírito do anticristo já está presente e ativo em nosso mundo. O apóstolo João já falou sobre ele e de muitos precursores, indicando que o anticristo final será precedido por outros que prepararão o seu caminho, todos energizados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade tem se afastado do Senhor Jesus, abraçando o sentimento antirreligioso. Essa mudança é evidente no aumento da falta da lei, mencionada em 2 Tessalonicenses, uma tendência que se torna mais pronunciada com o tempo. Muitas das vezes, os nossos anteriores, como alguém que tem um avô que era cristão, costumava encontrar Bíblias em salas de aula, nos Estados Unidos, por exemplo, e em quartos de hotéis. No entanto, hoje em dia, a influência do espírito anticristo está crescendo. E se você reparar, as Bíblias estão desaparecendo cada vez mais nos espaços públicos. O temor a Deus está diminuindo globalmente, à medida que o espírito do anticristo prepara o caminho para o homem pecador. As pessoas podem pensar que o anticristo precisa transformar o mundo completamente, mas na verdade, quando ele chegar, o mundo já estará pronto e preparado para recebê-lo. O espírito do anticristo está ativo hoje em dia, e é uma diminuição geral no temor a Deus em todo o mundo. E a razão é bem simples: o espírito está preparando o terreno para a chegada do homem do pecado. As pessoas têm uma percepção estranha de que quando o anticristo chegar, ele terá que reformular o mundo completo e fazer uma grande mudança na forma como o mundo opera. Porém, isso não é o que acontecerá. Quando o anticristo aparecer e assumir o controle, o mundo já estará pronto e preparado para recebê-lo. Basta observar a tendência geral da sociedade. E você não precisa ser um teólogo para perceber que estamos nos últimos dias, conforme Jesus Cristo anunciou.